Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um capítulo do podcast A Experiência Humana. Respira fundo que o programa está no ar. Para o nosso programa estar no ar, temos os nossos apoiadores. Casa dos Condomínios, Elevem Presentes, Sândia Gabriela Micropigmentação, Posto Pôr do Sol, Gabi dos Colchões, Margusca, Sana Sintético, Transportadora Vex Press, Essência da Pele e Loja de Rações e Produtos Pet Care a Dia. Olá! E hoje o nosso convidado, gosto de apresentar ele astrologicamente, né? Então, Sol em Libra, Lua em Touro e Ascendente em Aquário. Bem-vindo, Adamo. Olá, bem-vindo. Bem-vindas também. Estive aqui no primeiro podcast. E agora estive ali nos bastidores, né? E aí agora, como convidado, será uma alegria poder conversar com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite aí, né? Talvez saia aqui um bichinho, né? O pessoal já pôde perceber, quem não assistiu Algo a Mais, onde o Adamo já fez algumas participações conosco, já deu pra perceber que o sotaque dele é nordestino. Verdade. É uma alegria, né? Poder cruzar o Brasil aí, ficar um tempo aqui no Sul. E bom, espero que a gente converse, que a gente contribua, que a gente se divirta também, né? Adamo, aproveita e te apresenta, né? Da onde tu é, teu nome completo, o que tu faz. Sim. Fala aí. Sim, porque Adamo Brasil, né? Todo mundo pergunta, tá, mas Brasil é um nome artístico, né? Ano passado eu me deparei com isso. Eu não sabia que alguém achava que era artístico. Eu jurava que todo mundo entendia que era sobrenome, né? Então, meu nome é Adamo Xenofonte Brasil. Eu sou de uma cidade chamada Crato, no Ceará. A cidade mais próxima, que é bem conhecida, fica a 10 quilômetros, que é Juazeiro do Norte, que tem uma história de um padre, o Padre Cícero, que é muito conhecido na religião católica, né, no Brasil inteiro. Eu sou do Crato, mas tive a alegria de trabalhar, eu sou psicanalista, e apesar de estudar a psicanálise até hoje, o método da psicanálise sempre me deixou em dúvida sobre como manejar aquilo, né? O paciente, a fala do analisando. E aí eu fui em busca de outros métodos de atendimento, outros modelos de terapia que a gente chama de terapia breve. E aí foi o que me trouxe, inclusive, né, para o Sul, tanto para estudar, para o Sul e para o Sudeste, tanto para estudar quanto também para dar aula. E aí eu continuo residindo no Crato. É uma região que eu gosto muito, a Chapada do Araripe. É a primeira floresta catalogada, né, no Brasil. Então tem uma série de curiosidades da região. Mas eu também gosto muito de viajar. E aí eu viajo sempre a trabalho, né? Então é uma alegria, assim, poder fazer essa caminhada. Porque eu vou aprendendo e ensinando, né? Vou pegando coisas e vou entregando. É sempre uma relação de troca nos lugares que eu caminho. E o que fez o Adamo chegar, né? Pra quem tá assistindo e talvez vendo ele pela primeira vez nas redes sociais do Prana, né? Ou nos programas aqui da Conecta, o que fez o Adamo chegar até aqui, que fomos colegas num curso que fizemos lá em São Paulo, do Prof. Luciano Alves, que alguém aí também já deve ter assistido Algo a Mais com o Prof. Luciano. E aí cheguei lá na sala, gosto de contar essa história. Não sei quantas vezes eu já contei essa história, né? Como diria a Kelly, nasci no dia 3, eu gosto de falar. E explicar tudo minuciosamente. Isso ainda no mapa astral. O 3 fala sobre isso. Outro dia eu tava dando uma meditação e a Kelly tava ali do meu ladinho e tal, né? Gente. E aí eu falando, e ela disse que ela olhou a hora. E aí... Ela, não, eu vou ter que cortar. 30 minutos ela falou. 30 minutos ela falou. E eu disse, bom, agora chegou a hora da meditação. Agora vai. Quando eu penso que ela vai engatar,
mais 20 minutos. Eu não sei aonde esse bicho arruma tantas palavras. Eu já vou dizer aí pra quem estiver assistindo, né? As pessoas falam o quê? Eu já tenho isso. As pessoas mandam uma mensagem e dizem assim, Fera, adoro te ouvir. É fossa. Condicionamento, isso aí é lenha na fogueira. É incentivo. Não, fica quieto, tudo muito coerente e muito lindo. Mas não para de falar. Mas deu uma meditação, gente. Meditação, eu gosto de meditação silenciosa. 30 minutos, deu, tá bom. E aí, voltando ao que eu gosto de falar, cheguei no curso e aí vi essa figuraça que é o Adam, né? E eu já admirei, energeticamente, eu olhei aquele jeito e disse, colega com cara de inteligente. Né? E aí foi sentar perto, puxar assunto. E né? depois eu astrologicamente vou falar o que isso significa. Opa! Olha. E aí eu olhei aquele colega, vou sentar perto de ser colega, porque ali vai ter uma coisa boa aí pra eu aprender, né? Então não sei se foi leitura de campo, como falamos nas constelações, se foi o frequência, se foi algo de outra vida, né? Ou se foi só minha risada mesmo. Ou os longos cabelos Os longos prateados. Dá pra engarrafar a risada do lado. E aí, sim, começamos a conversar e ali já criou aquela amizade que parece que é de infância, né? Rolou uma frequência ali, né? E aí fomos criando um vínculo. Acho que no 3º ou 4º módulo do curso, convidei, olha, já que tu vai pro sul da aula, se botar o prana e botar Veranópolis, lá nós precisamos de psicanalista, lá não temos, por mais que eu tenha formação de hipnose ericksoniana, eu não faço atendimentos de hipnose ericksoniana, e de PNL. E aí o Adamo veio e integrou a nossa equipe do prana e desde lá, acho que não... Será que falhou algum mês, Adamo, desde dezembro do ano passado? Sim. Eu vim em dezembro, daí vim novamente em fevereiro e março. E aí a gente pausou, e aí com a Fenômeno em junho, né? Aí sim, aí de junho pra cá eu tô vindo todos os meses. É tanto que eu nem me sinto convidado aqui, né? Assim, o único desafio nosso no podcast vai ser dar esse limite do que é, porque é como... Durar 1h15. Porque eu nem me sinto convidado, né? A gente já tá, né, tão próximo, e aí as meninas também, né, vindo junto. Enfim, eu me sinto em casa mesmo, né? O prana é uma casa terapêutica, eu me sinto muito em casa aqui. E nós sentimos o mesmo, né? Mas o nosso podcast, ele já tá, assim, com alguns rótulos, né? Já veio padrasto, agora já vem melhor amigo. Que bom que a gente pode admirar as pessoas que a gente convive, né? Isso fala muito sobre nós, quando a gente para ver o que sente em relação às pessoas que a gente mais convive, as pessoas do nosso convívio. E essa admiração que a gente pode ter nos indivíduos ao nosso redor, seja na parte profissional, seja como ser humano. Então, que bom que a gente pode conviver, se admirar e querer bem e querer dividir isso, né, com as pessoas que acompanham o trabalho e todo o carinho que tem aí com o nosso podcast. Que bom que você tá aqui, Adam. Obrigado. Então vai ser tribom, né? Tribom. Agora o Adam também já sabe falar tribom. Várias palavras ele já sabe. Isso que ele já sabe falar garrafinha. Garrafinha. Você tá treinando. Ontem nós estávamos no WhatsApp, ele tava escrevendo ali algumas coisas e aí ele disse, ó, se tu botar um tiozinho antes e um tiozinho depois, faz um risquinho em cima. Então, quando ele falou tiozinho, então que bom que a gente se diverte. Adamo, então nesse teu trabalho, tanto da psicanálise, da PNL e a chegada nas constelações, né? O fluxo das palavras, né? O poder de uma palavra, a escolha de uma palavra. Porque é isso que a PNL, a psicanálise traz bastante silêncio também, né? Sim, e também estuda muito não dito, né? A gente foca muito naquilo que não foi expressado na psicanálise, né? A PNL, sim, ela constrói mais em torno da palavra, né? O que acontece? Não sei se era para eu começar a falar sobre isso, né? Vai chegar aí. Mas o que acontece? A palavra, ela traz, né, uma representação e uma carga emocional.
Então, às vezes a gente chega e diz assim, por exemplo, na PNL a gente estuda lá as palavras significativas. E aí fala assim, olha, se você fala difícil, se você fala muito a palavra difícil, é difícil fazer isso, é difícil matemática, é difícil isso, é difícil aquilo, a informação que você está construindo é de dificuldade. E aí há uma sugestão nos estudos de substituir a palavra difícil por desafio. Ah, é desafiante, né? E tal, e tal. Só que a minha linha de trabalho, que é uma linha sistêmica, diz assim, não adianta você ficar corrigindo aquilo que você diz se você fala que é desafiante, internamente continua sendo difícil. Sim. Então você vai trocar a palavra, mas você vai continuar com a representação. Aquela vibração continua. E também o teu olhar naquela situação, né? Porque é como se você começasse apenas a representar, a fazer uma espécie de teatro, porque o teu professor, o teu instrutor de PNL disse que se você trocar a palavra, né, é mais leve. Então, além da palavra sim, revela, né, eu gosto de trabalhar nessa lógica quando eu trabalho com PNL. A palavra revela aquilo que a gente tem como representação interna. E aí, qual é a proposta das intervenções? É mudar a representação interna, porque aí, naturalmente, nós vamos escolhendo outras palavras. Né, para se expressar. E aí, como consequência. E aí como vem toda a questão de trabalhar de dentro para fora. Isso. Né? Quando a gente traz algo de fora para dentro, é muito mais desafiador fazer qualquer mudança, ou hábito, ou conduta, enfim. Mas quando a gente começa a trabalhar o interno, como é dentro, para depois florescer, isso parece que fica meio que automático. E quando tu vê a coisa mudou, aconteceu e tu nem percebeu. É igual um amigo meu chegou certa vez e disse assim, Adamo, agora eu sou dono da minha vida, ganhei autonomia. Por quê? Porque eu fui lá num curso de fulano de tal e ele disse que eu era responsável pela minha própria vida. Tipo, né? Ganhei autonomia porque alguém me disse que era pra eu ter autonomia. Ganhei autonomia que eu ganhei de alguém. Grande autonomia que tu ganhou. Kelly, e esse dom, né, que eu percebo no Adamo de perceber o inconsciente da forma dele, né, essa forma psicanalítica, talvez, não sei nem se estou usando o termo certo, aí o Adamo que me diga o que soa melhor no coração dele. Tá no mapa, né? Tá no mapa. Na numerologia, principalmente, né? Mas no mapa também, claro, muitos aspectos. E lembrem que eu falei que eu ia explicar numerológica, astrologicamente, aliás, sobre essa vibração, né? A Fer achou interessante aquele ser humano, né? Já chamou a atenção. O porquê, né? Olhem só, a Fer tem meio do céu em Aquário, ascendente é Aquário. O Adamo tem meio do céu em Escorpião. Entende? Então, sempre existe uma ligação. Nós sempre vamos ser atraídos por nós mesmos, pela nossa própria frequência, né? Aquilo que me diz verdade. Então, sim, a casa de trabalho do Adamo está em Escorpião. Então, olhar as profundezas daquele ser humano, né? Para ele, talvez seja muito fácil decodificar aquilo que a gente próprio não consegue enxergar ou acessar. Então, eu vejo que ele tem muito essa dinâmica da ajuda a chegar a acessar algo no outro, né? E posso estar falando coisa errada, tu vai cortando, vai dizendo, não, bem legal, na verdade, eu me identifico bastante, só tenho, eu acho legal ouvir tu falar, porque eu tenho um desafio de reconhecer algumas, até falava, acho que isso ontem com o Fernando, é que a gente fala de tanta coisa, né, que é difícil. Eu posso imaginar conversar. Com a Fê, imagina. Esse podcast também tem bullying, né? Bullying faz parte, né? Bullying faz parte. Não é tudo disso que não podemos excluir nada. Nada, então bullying vamos faz lá, parte. Bullying tá no lugar do bullying aqui, né? E eu falava isso, assim, que eu tenho quando tu fala é legal, dentro de mim eu vou fazendo assim, eita, é mesmo, né? Porque eu vou reconhecendo que eu tenho ainda certas dificuldades de reconhecer algumas habilidades que eu tenho. Porque pra ti é tão natural isso que tu diz, imagina, qualquer um enxerga isso, né? É isso. Nós somos assim, a gente tem habilidades, imagina, qualquer um. Isso nem vou dizer que eu sou boa, porque imagina, qualquer um vê isso, né? Então é interessante, sim.
E foi exatamente isso que a gente falava, né? Ontem eu resolvi mudar lá o tema da meditação que eu conduzi lá no Prana, e uma pessoa veio me agradecer, assim, né? Dizer, olha, foi tão legal o exercício. Foi realmente significativo para ela. E para mim foi meio chocante, porque para mim era um exercício muito simples de elaborar, de aplicar, né? De conduzir. E de repente são pesos diferentes, né? E quando a gente foi para casa e o Adamo falou isso... Olha a importância que tem esse lugar de a gente perceber aquilo que é óbvio pra gente, né? E quando falamos o óbvio, precisa ser dito. Porque muitas vezes aquilo que é óbvio pra mim, pro outro não é. Exato. Né? É óbvio pra ele que eu gosto dele. É uma virada dele, de chave pro É outro, óbvio pra ele que eu queria a água e ele não me ofereceu. Do nosso lugar, tem coisas que são óbvias, mas óbvias pra quem? Pra mim. Como é que o outro vai saber se eu não verbalizar, se eu não me expressar? Então aí pro pessoal de casa, vamos pensar sobre isso, né? Quem tá aí convivendo contigo, seja no trabalho, as pessoas da tua casa, que tem coisas óbvias que seria lindo tu olhar nos olhos e falar, né? Vale o desafio aí. Show. Sentir que ama, a Fer falando isso, sentindo que tu ama um familiar, que tu ama uma pessoa. Ai, aqui dentro, nossa, como eu amo aquela pessoa. Mas e quanto a gente tem dificuldade de externalizar isso, né? Por algum medo, por alguma crença, por alguma outra situação. O fato de expressar. E o quanto essa trava, aí acaba refletindo em outras questões, porque não é só o simples fato de dizer que ama, porque o sentimento ele vive e tá dentro, mas o fato de botar pra fora entre outras questões que circundam as vivências, né? Exato. E às vezes não só eu dizer o eu te amo, mas também de dar um limite. Olha, quando você faz isso me incomoda, né? Tu vem comigo até aqui porque tá passando de um limite, porque às vezes a gente pensa, eu digo que te amo toda hora, eu tenho o hábito de dizer isso. Mas às vezes não tenho o hábito de dizer, olha, quando você faz isso eu fico chateado, eu tenho tal sensação. Não no sentido de terceirizar essa emoção, mas de conseguir verbalizar como a gente se sente mediante as coisas, né? Vamos olhar a nossa Vênus, onde está no mapa, né? Isso quer dizer que é a Vênus que faz, gente. Vamos trabalhar a nossa Vênus. Então esse baita bate-papo aqui, né? Esse podcast pode estar no ar, porque nós temos apoiadores. Então, sem vocês, isso não seria possível. Muito obrigada. Aí levem presentes, né? Hoje nós trouxemos aqui um arranjo de flores. Cheguei lá, que lá tá um jardim. Tá lindo lá fora, na calçada, a entrada a loja tá linda, cheia de flores. E o capricho das meninas, Capricho das meninas, então eu vi que tem arranjos. Claro, tem tudo isso e muito mais. Muito mais, né? Porque lá tô encantada com tanta coisa. Todo podcast vem algo, inclusive esses copinhos aqui que não queimam a mão pra tomar café, cheio de... Esse copinho já é nosso freguês, né? Esse copinho aqui já... como disse o Fabiano no último podcast, já passa o Pix, né? Tá lindo. Um beijo, então, lá pra Leila, pra todas as meninas, pro Edir. Sândia Gabriela, micropigmentação, minhas tiarinhas, né? Tem lá da Sândia, tem uma coleção de tiarinhas, tem joias, eu cuido da sobrancelha. Um beijo pra Sândia, pro Mozão, né? O Márcio. A gente chega lá, Mozão, né? Já sabe que é eles. Um beijo, obrigada pelo apoio. Essência da Pele, a Fábio, né? Que cuida aí dos nossos afazeres com a nossa pele, toda a parte de hidratação, cuidados, proteção. Um beijo. Sem vocês, o podcast não estaria no ar. Muito obrigada. E aí agora, né? Como o Adam também é um constelador, meu colega aí no projeto de formar consteladores. Vamos ter que falar sobre esse projeto também, Vamos falar sobre esse projeto. Sim, vamos falar. Vamos falar. Se é pra falar, eu já aceitei. É que é algo também pra ver extremamente importante. Pra toda a nossa região, né? Eu acredito que é o primeiro filho, assim, do Prana, né? Porque o Prana também ancora toda essa formação de né? profissionais. É o segundo, na verdade, porque nós temos o Reiki. Sim. Que é a Márcia lá, um beijo pra Márcia, a Rosa lá do Curama, da Casa Verde, Nova Petrópolis, que é a nossa prof do Reiki lá. Né? Então temos agora a formação de consteladores. Já vamos falar do projeto. Mas antes de chegar nisso, pra entrar nisso, eu tenho um fenômeno no meu sistema, né? De irmão, homem não nascido. Né? E aí, várias vezes eu tenho que me cuidar, porque eu já falei pro Adam, eu tenho que cuidar,
porque eu já olho assim, ai meu Deus, aquela sensação de irmão, né? Então vale isso para quem tá assistindo aí, porque mesmo que a gente estude, que a gente ensine isso, trabalhe com isso, isso serve para que a gente possa perceber a teoria das constelações em nós mesmos, né? E aí, quando a Kelly falar, ele tem aspectos do mapa de equilíbrio do Dafer, né? Então, agora quando o Adamo vem e passa esses dias aqui, eu tenho uma realização interna, sabe? Eu disse pra ele, eu tenho que cuidar, porque como o meu inconsciente e o de todo mundo se entrega, né? Eu ia dizer pra ele, Adamo, eu gosto de ti como um irmão. Quase que saiu a frase. Tudo que aquilo na constelação a gente cuida, né? Só posso gostar de ti como um amigo, como um sócio, né? Ele ser meu irmão é pesado pra ele, eu ser uma irmã dele que por alguma razão não nasceu, e isso não sei se tem no sistema dele, mas os sistemas eles se encontram, né? É um fenômeno que acontece. Também uma dica aí pro pessoal de casa. Que a gente possa estar sempre atento qual é o nosso lugar mediante os relacionamentos, as emoções que a gente tem. E quando a gente fala, né, gosto de ti como uma filha, gosto de ti como uma... Lembrar que a gente está tentando repor a algo ou alguém que por alguma razão está excluído ou que não se encontra ali, né? E é interessante falar disso, Fernanda, porque eu olho para as constelações, como tu falou, a partir de muitas áreas, né? As constelações eu só estudo há 4 anos, né? A psicanálise tem 11 aí. E eu olho para as constelações com essa caminhada, né? E aí quando tu me fala isso assim de... quando a gente tem um irmão não nascido, por que é que a gente sai colocando, entre aspas, inconscientemente, pessoas no lugar? Porque são mecanismos de defesa. Imagina, eu tenho 2 irmãos não nascidos, né? A princípio eram homens, eu não tenho certeza, porque naquela época os exames não eram muito comuns e as gestações não chegaram, né? Da minha mãe até o nascimento do bebê, mas enfim. A princípio, né? As constelações que eu abri eram homens. Mas mesmo assim, é possível que o meu inconsciente faça esse movimento de te colocar num lugar de irmão. E aí fica a pergunta, por que é que a gente faz isso? Para a psicanálise, são mecanismos que, no útero da minha mãe, quando eu estava lá, como bebezinho, essa informação dos 2 abortos já existia. Então, foram antes de ti. Antes de mim. Então, essa informação, eu convivi com isso. E aí, inconscientemente, eu mesmo que eu tenha, né, ficado sozinho dentro de casa, sendo uma criança que cresceu sozinha, mas eu tenho essa informação no meu inconsciente. E como mecanismo de defesa. Olha que massa isso, porque às vezes a gente pensa assim, coloquei uma pessoa no lugar de filho, coloquei uma pessoa no lugar de irmão. E tem as até consequências. Um animalzinho ia dizer dos bichinhos. Tem as consequências, mas nós fizemos isso por qual motivo? Por mecanismo de defesa. Para não lidar com o vazio. Porque o vazio a gente não consegue. Com a falta, Com a falta. Então a gente vai lá e preenche. E a gente, né, tem consequências. Nas constelações a gente sabe que tem consequências. Sim. Mas a gente também não faz isso só para sofrer, né? Dizer assim, vou escolher fulano como filho para sofrer. Só para me lascar. Não, a gente não faz para sofrer. Ao contrário, a gente por um faz... amor, né? Um amor muito grande. E buscando um movimento de compensação. E às vezes a gente até suporta as consequências, carregando aquilo, né, a vida inteira, dolorosamente, porque tirar aquela pessoa do lugar sem saber o que fazer com isso, e aí as constelações nos ajudam a entender o que fazer com isso, né, mas só tirar aquela pessoa parece que é mais doloroso ainda do que as consequências que a gente está vivendo. E quando o Adamo fala sobre isso, é bem esse processo de, eu sei que eu via um irmão, eu sei que houve um aborto, né? Então, eu sei da parte consciente. O meu inconsciente vai seguir procurando esse lugar, tentando repor esse vazio e esse lugar que não está sendo ocupado, né? Por isso que através da constelação a gente faz uma interferência no inconsciente para que este membro, que até então está excluído, né? Esse termo que nós usamos, ele possa ocupar o seu lugar e estar ali. E aí o meu amigo possa ser o meu amigo, possa ficar com a parte da amizade, agora de sócio, né? E não carregar um lugar que não é dele, tentando de alguma forma suprir aquilo e manifestando o que esse lugar traz, né? Ter um acesso consciente da existência desse ser, né? O acesso consciente, senão fica sempre no inconsciente mas procurando, tu não né? interfere no inconsciente. Então aí tu faz a intervenção através da constelação no inconsciente, para que isso
área de Tem um livro do Bert que eu não sei qual é deles, porque como estudante de constelação agora da Fenômeno, da primeira turma, tem numa das partes, nenhum dos livros que eu não lembro qual é, que ele fala que o maior desafio do ser humano é estar no lugar que o ser humano ocupa, né? Estar ocupando o seu lugar, como filho dos seus pais. Né? Então, quantas vezes a gente faz esse movimento de se tornar mãe da mãe, mãe do pai, e a gente perde todo o poder de estar no nosso próprio lugar. Sim. O quanto a gente enfraquece não estando nesse lugar, no nosso lugar que a gente é forte. E para deixar bem assim, eu gosto né, tipo, para deixar bem claro para quem tá nos ouvindo, porque a gente fala assim, é muito pesado para ele ocupar o lugar do meu irmão, né? Mas em termos práticos, o que é esse pesado, né? Então imagina, se a gente não cuida e começa a ter uma relação de irmãos, a gente começa a se envolver em assuntos que não nos diz respeito, a gente começa a entrar em conflito com outras pessoas em torno, por exemplo, da Fernanda, querendo proteger ela como irmão mais velho, ou ela me proteger como, né? Então, de maneira prática, a gente começa a ter comportamentos, para quem está nos ouvindo, né? O que é esse pesado? A gente começa, as nossas relações começam a ficar confusas, e a gente começa a não se relacionar mais com a pessoa que está na nossa frente. Tal qual ela é. E aí a gente vai, né, tendo esses conflitos, né, e que a gente até estava falando antes de por que a gente não consegue expressar que a gente ama a pessoa. Muitas vezes porque essa pessoa está em um outro lugar que não da minha irmã, do meu irmão, da minha companheira, da minha sócia, da minha amiga, do meu filho, né? Então às vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente vai deixando que cortinas inconscientes fechem esse meu olhar para a pessoa. E aí por isso que eu não consigo expressar naturalmente, porque aí em vez de falar para ela eu tô olhando para uma cortina. É muito legal isso, assim, né? Ver para quem está nos ouvindo, entender que olhar para as relações e naturalmente, por várias estratégias de sobrevivência, a gente vai fazendo isso. Então as constelações ou os modelos terapêuticos são formas da gente ir compreendendo essas relações, né, aprofundando nesses processos e construindo intervenções no inconsciente também. Massa. Kelly tá tão calada aí. A Kelly não veio analisando essa cadeira editária. Toda essa conversa, toda essa minha fala tá no meu mapa, Kelly. Ela tava pensando aqui, criando uma conjectura. Ele dizia um dia, tu olha pra uma pessoa e tu já vê se é possível criar uma conjectura com ela, né? Fernanda gravou isso, mas eu não lembro desse momento. Sabe o que eu tava aqui pensando? Que nós conversamos também sobre a constelação e na astrologia se fala também sobre o distanciamento da nossa família raiz. Né? Então vocês estavam falando sobre colocar outras pessoas nos lugares aí da família de origem, né? De origem. E aí eu tava aqui, né, viajando, e quando fala que a nossa estrada, a nossa vida é a sequência para longe dessa família raiz, né? Não que tenha que não falar mais com os pais, com os irmãos, mas que ter uma vida individual também. E eu vejo em muitas situações a dificuldade disso, né? Até um emaranhamento a mais além do que é. Então, tipo, na constelação também se fala isso, né? Na constelação tem os círculos do amor, né? E que só é possível ir adiante nos círculos quando eu tenho o primeiro integrado, né? E o primeiro círculo integrado é meus pais e a minha família de origem. Tipo, né? Organizado. Tudo que der tilt na minha vida na rua, tô com tilt na empresa, na vida amorosa, né? Na minha saúde. Tem algo lá na minha origem que eu preciso integrar. E aí, quando a gente fala sobre isso, várias pessoas falam, agora eu vou estudar constelação, não vou mais poder morar com a minha mãe, né? Não, eu vou ter que ficar grande, vou não sei o quê. Na verdade, é além disso. Mas é algo natural, fazendo as constelações, estudando a constelação, é algo natural que se organiza e quando tu percebe, tu já tá... Isso é um fluxo não é algo doloroso e que tu vai ter que lutar contra isso. E o que acontece? Muitas vezes, Kelly, e o pessoal aí que tá ouvindo, e o Adamo completa, e a Júlia que tá aí estudando também. A pessoa vai estar perto fisicamente,
né? Tô morando na mesma rua que a minha mamãe, eu não vou... Ai, vou estudar a constelação, eu vou dizer amém, obrigada, mãe, eu vou embora daqui. Não é nada disso, porque eu posso estar geograficamente longe e ter a ausência disso no coração. Ou se sentindo extremamente... Ou bem pertinho sentindo esse vazio. Assim como eu posso estar longe com essa parte integrada dentro de mim. Né? Do meu lugar de filha mediante a isso. E tô falando da mãe, mas o pai, o irmão, a vovó... Sim, o lugar que for. Né? O lugar que for. A gente entender que isso vai estar a um nível de alma, de inconsciente, né? O nome que for o mais confortável aí para quem estiver assistindo. Então, sim, olhar para essas partes de uma forma bem profunda, né? Eu queria ter batido um papo com o Hellinger, sabe? É uma pena que ele morreu em 2019, que eu tava me organizando pra isso. Já assim. tinha agendado? Que saco. Mas tem que reviver ele pra conversar sobre isso. Mas olha só, nas constelações, quando eu leio os textos, pra mim, a maioria deles, eu não posso dizer todos os que eu li, né? Que eu não li todos. Então, a maioria dos textos eu vejo o Hellinger falando sobre o pai. Bom, o meu olhar é assim, ó. O pai e a mãe, para as constelações, pelo menos o que eu entendi até hoje, são as versões do meu pai e da minha mãe no momento da concepção. Então, quando eu penso assim, eu com 35 anos vou ter que ficar em casa, ou sair de casa, morar com meu pai, morar com minha mãe. Essa é uma relação, aos 35 anos, desatualizada. Eu estou convivendo com o pai e com a mãe, pessoas, adultos, que estão convivendo comigo, eu como adulto, inclusive. Quando as constelações nos pedem para a gente voltar lá para a origem, a gente tem que lembrar que é essa origem em que a vida que fluiu para mim, que foi dada, né? Então... Você pode concluir, é que eu ia dizer, mas é tão difícil soltar um filho. Gente, isso não é fácil, eu não tinha terapia. Eu criei meus filhos pra mim. Eu saio do Crato até hoje pra quê? Pra fazer. Tu acha que eu gasto... Agora, antes de vir, eu tava estudando, lendo um livro do Hellinger, lá, das constelações organizacionais. Se fosse fácil, a gente não precisava estudar tanto, cara. Se fosse fácil. Eu sempre penso assim... Ou então é universo, Deus, né? Pra que ele dá um mapa astral? Eu adoro o nome, né? Mapa. Porque ali tem uma trilha a ser seguida pra quiçá encontrar o tesouro. E pode ser que não seja seguida. Ok? Tá tudo bem, vai levar marretada? Vai. Mas seria mais fácil a mas gente... pensa assim, e às vezes umas marretadas é pra te virar a chave também, né? Porque tem umas assim, boas que valeu a pena. A gente chega aqui e precisa aprender tudo. Né? Então aí a gente passa aí 2, 3, 5, 7 anos formando nossa personalidade, aprendendo certo e errado. Copo transparente. E aí a gente cresce e precisa desconstruir esse copo para poder tentar chegar a algum lugar. É por alguma razão que isso é feito. É né? por isso que eu fico tão indignada não ter aprendido isso na escola, gente, sabe? É por isso. Mas oferecer o conhecimento não significa, não garante a aprendizagem de todos. Exato. Mas a disponibilidade, né? Sim, ter a disponibilidade. E entendo que é essa geração que tá desbravando isso. Há quanto tempo atrás, e a gente não vai falar de muitos anos atrás, que só os homens iam na escola. Certo. Não era a escola, não era para mulheres, era para homens. Aí as mulheres, para estudar, para serem alfabetizadas, precisou de um processo. Exato. Então eu penso, já falamos aqui, tanto no programa da Giane, quem não assistiu aí, assiste que tá lindo, quanto no programa do Rodrigo, quando falamos sobre pedagogia. Existe um processo transitório agora, de a gente olhar, poxa, como assim não vai ter coisas óbvias, né? Como lidar com as emoções. Existe algo mais humano que lidar com a emoção. Né? E ter esse entendimento é algo que, quiçá, num futuro próximo, esteja dentro do currículo de matérias de uma escola. Escolar, né? Nossa, seria lindo. Seria lindo. Seria lindo. Assim como nossos apoiadores. Vamos lá, então, para os nossos queridos e amados apoiadores. Casa dos Condomínios, o Paulo e a ele e mais as meninas que trabalham lá, que estão sempre dispostas a nos servir, a orientar, a falar sobre os produtos. Então, soluções em limpezas domésticas, automotiva e industrial. Procura a Casa dos Condomínios lá em Veranópolis.
O Gabi dos Colchões, sempre com um colchão maravilhoso, oferecendo para sua casa, família. Tem cama de solteiro, casal, poltrona, super grande, super pequena, adapta de qualquer jeito. Todo colchão que o Gabi ofereceu, ou poltronas, travesseiros também. Pode ter certeza que é um produto de qualidade. Margusca, o Márcio, o Gustavo e o Cássio, que produzem lá as necesseiras, malas, mochilas personalizadas. Lá em Veranópolis encontra esse material. Tá chegando o final do ano aí, quem quiser fazer essas lembranças pros funcionários, né, de final de ano com o logo da empresa. É uma boa pedida, é uma boa pedida. Transportadora Vexpress, o Léo e a Angie, nosso mano maravilhoso, trabalhando firme e forte, carregando caixas, Caxias, Bento, Nova Prata, Garibaldi, faz toda a região. E do lado de cá também, Veranópolis, Cotiporã, Fagundes, né? Um beijo aí pro nosso mano amado. A entrega que você precisa no tempo que você espera. Vexpress. Um beijo, obrigada. Adamo, teve um dia que nós conversamos, ou tu falou numa das aulas, que tu sentia, acho que foi até antes de começar no processo de estudar a constelação familiar, que tu sentia que aqueles movimentos que acontecia durante uma constelação era uma histeria coletiva. E muitas vezes eu me pego pensando nisso, porque às vezes eu sinto que sim, às vezes eu sinto que não. Como isso chegou pra ti? Como isso se construiu? Ou melhor, se desconstruiu depois? Pois é. Se é que já desconstruiu. Já, assim, não vou dizer 100%. Eu ainda olho pra algumas constelações. É que depende de muitos fatores, né? Depende do constelador, depende do cliente, depende do grupo, né? Então, quando eu vejo... A Jolie já me viu trabalhando lá no grupo, né? Quando eu vejo E quando eu vejo qualquer possibilidade de não ser uma manifestação do campo, eu procuro recuar, né? Então, o grande desafio para mim, e aí é um termo técnico, né? Se o pessoal quiser compreender melhor, vá fazer o curso na Fenômeno com a gente. Será bem-vindo, né? Será bem-vindo. Que eu acredito que o maior desafio do constelador é interferir o mínimo possível, porque o campo vai se construindo, né? A constelação ela vai se apresentando, na verdade. E aí, quanto mais o constelador interferir no sentido de querer conduzir, mais confuso vai se tornando, assim, né? Então, essa coisa da histeria coletiva, o que é que eu percebo, assim? Eu acho a constelação um método de terapia breve extremamente eficaz. Eu acredito que as constelações trazem luz para informações e para materiais que podem ser organizados internamente e podem ser levados para acompanhamento terapêutico. Eu realmente vejo a constelação como algo muito importante. Se eu não visse, eu não estaria, né, no projeto, assim. Então, eu vejo como um método de terapia breve muito eficaz. Só que eu também vejo que é um método de terapia breve. Então, às vezes, o cliente precisa de um acompanhamento terapêutico. Às vezes, o cliente precisa fazer yoga com regularidade. Às vezes, o cliente precisa... Sim, não exclui as outras propostas, não né? substitui. Então, essa coisa da histeria coletiva... O que é que aconteceu, né? Eu até escrevi um texto, não sei se em algum momento ele vai sair, contando esse primeiro momento. Uma paciente minha, alguns anos atrás, me trouxe uma constelação antes de eu conhecer as constelações que ela tinha vivido. E a experiência dela era com o pai que tinha morrido. E aquilo já tinha atravessado o processo terapêutico. As conclusões que ela chegou na constelação, ela talvez chegaria no processo de análise comigo. Mas a constelação foi de uma forma diferente para ela. Se apresentou de uma maneira mais vivencial, né? Mais forte. As emoções que ela experimentou foram mais à flor da pele. Aquilo me chamou muita atenção. E a partir dali eu comecei a me interessar pelas constelações. Claro, havia essa... E na verdade ainda hoje eu tenho um certo cuidado, por exemplo, de
às vezes o cliente não quer constelar em grupo porque não quer expor tanto, né, a vida dele. Às vezes o cliente fica ali meio que desacreditando que de fato aquilo está acontecendo, porque as informações são muito vivas, assim, né? O olhar do constelador é um olhar muito clínico, assim, às vezes a gente enxerga, voltando para o que a gente estava falando, às vezes eu enxergo coisas que quando eu devolvo para o cliente, para eles, nossa, né? Quem foi que te contou isso? E tudo é informação do campo. Não é nada mediúnico, não é ninguém soprando no meu ouvido. Tudo isso, tudo é possível ver ali, né? Claro, é um olhar de quem estuda, né? Eu nunca entendi quando dizem assim, deixe no forno até dourar uma comida. Eu fico bolo, por exemplo, eu fico procurando, mas não tá dourado. Vai tá amarelo, sim, mas não tá dourado, né, pra mim. Então, eu não consigo enxergar o que é isso até dourado do bolo. Assim como alguém que não é constelador não vai conseguir enxergar o que um constelador enxerga no campo, né? Mas é essa brincadeira da histeria coletiva, né? Porque realmente, assim, o desafio das constelações, na minha perspectiva, é entrar nesse lugar, né, de não é a salvação de tudo, né, é provavelmente o último modelo de terapia apresentado ao mundo, de terapia breve. Eu desconheço outro profissional como o Hellinger, né? O Hellinger morreu agora, como eu disse, em 19, sim, então é muito recente, né? O Erickson, que é um psiquiatra que eu admiro muito, morreu em 80, né? Então todas essas coisas estão muito recentes, pra gente, né? Pra gente entender até onde que isso vai. Agora, é muito bom ver que se esses métodos terapêuticos estão surgindo, é porque também a humanidade tá pronta para isso. Tá dando para rodar o problema. Mas também porque que não é milagre, né, Ada? Não é nada assim fora. E a busca, a mudança tá na busca, esse ser, o quanto realmente ele quer. Porque às vezes ele busca só uma mágica. Eu quero resolver tal situação e eu preciso de uma mágica. E aí faz uma constelação. Ou então vem conhecer o seu próprio mapa astral uma vez, não quer entender, aprofundar, ir além, e aí diz, mas pra mim não resolveu nada. E não vai mesmo. Até que para um milagre acontecer, a gente precisa estar aberto pra ele. E olha só que legal, assim, Kelly, eu, Adamo, acho que parte disso também parte da nossa postura como profissionais, sabe? Porque se eu vejo alguém chegando nessa exigência, sabe? Mude minha vida, eu digo assim, querido, paciência, né? Segue teu rumo que eu não vou te constelar. E também não quero mais te atender. Mas, enfim, às vezes também passa, por exemplo... nossa, sim, todo mundo, né? Todo mundo. Mas os meus amigos consteladores, de vez em quando diziam, tu assistiu Nova Mulher? Tu assistiu uma Nova Mulher? Tu assistiu uma Nova Mulher? E eu dizia, Fernando, eu não tive saco, fui assistir o primeiro episódio, não, porque eu gosto muito de cinema. E é mal produzido, né? Cinema turco, eu acho. Mas aqui a tua amiga te disse, Adamo, como tu entende de cinema, tu tá lascado, porque tu já vai eu comecei a ver, e não curti, assim, né? Vou ter que assistir. Aí vou ter que assistir, né? Fui assistir pra poder ver o que era que rolava. E eu não sei se foi melhor eu ter resistido antes, ou se foi pior eu ter visto. Assim, eu não vi ainda o último episódio, que eu tô com medo. Porque ali se vendeu uma ideia. Primeiro, não se fala em constelação. Então alguém, né, vinculou as constelações. Ele fala lá em expansão espiritual, expansão de consciência, expansão algo familiar, assim. Talvez. Expansão familiar, Então vinculou as constelações. Porque, de fato... é muito semelhante, né? Então, não sei o que foi que houve, que não deixaram chamar de constelação. Vincularam a constelação e, na minha forma de ver, e aí é só minha opinião, de uma maneira muito perigosa. Assim, olha, a menina foi lá constelar, aí integrou não, né? Assim, porque eu acho que... Mas, enfim, integrou uma bisavó e aí encontrou um terreno... milionário que vendeu e tirou ela do buraco financeiro que ela estava atravessando. A venda de uma ideia de, né? Sim, tem toda de resolução. É uma ficção. Exato. Pessoal, aí, então, só para entender que o Adamo tá falando, tá entre as 10, como é o nome lá? Não, uma nova mulher sim, mas é uma série. É uma série, né? Sim. Então tá no top 10 lá da Netflix, essa série.
que chama Uma Nova Mulher, aonde tem uma abordagem, noção, né, do que seria uma constelação, só para quem tiver aí. Sim, é meio perdido pra eu falando. Não, eu achei bacana porque, tipo, quem nunca viu, ouviu, vivenciou uma constelação, é muito E até porque tem muitas massa. pessoas que dizem assim, ó, eu não vou porque eu não sei como é. Mas Então eu acho que tem. ali fica uma pincelada do tipo, é isso aí. Sim, não é nem um bicho de sete não tem cabeças. um lado na verdade, fantasioso, porque né? Claro. olha só, E o romântico, né? Tem que existir. Antes de ter Uma Nova Mulher, já tinha no YouTube várias constelações, inclusive da Sophie Hellinger, do Hellinger, né? Várias. Então, assim, realmente eu acho que o que mais fez esse boom foi o apelo, não foi o conhecimento. E eu tenho Mas é que refletido muito eu sobre acho isso. que é difícil passar todo esse conhecimento, Adamo. Eu assim, ó... Eu vou acho, dizer uma na coisa. verdade, é que- Explicar É, o fenômeno fenômeno. inexplicável. Assim, ó, por experiência própria, se tu vai fazer uma constelação tua e tu vê o fenômeno aí acontecendo de uma pessoa, da tua família, e tu vendo que essa pessoa não conhece, né? Que tá ali participando, não Que conhece. nunca viu, tu não nunca viu. participou, né? E aí tu vê os trejeitos da pessoa, Quando tu eu vê. conto. É lindo, é fantástico, tu fica impressionado, realmente. Mas olha só, a gente falou de comunicação no início do nosso podcast. O que é que poderia, na minha visão, solucionar isso? Um aviso no começo. Assim, ó, e isso não retrata, né? Um comunicado. Sim, até só porque, isso. claro que nós vamos, ainda mais quem aí já conhece, tá assistindo do lugar que já conhece alguma coisa. Tem as constelações que são as constelações onde tem o posicionamento, né? As constelações estruturais, onde há as metaposições. Mas é sempre muito claro, o Hellinger sempre é muito claro, e quem trabalha com isso entende o que eu tô falando. Cada constelação é única. Né? Então, se a gente vai olhar lá, poxa, daí o carinha sentou no chão, botou os dois braços em cima da perna e o constelador diz quem da sua família foi preso. Aí quer dizer que se tu abrir uma constelação, uma pessoa sentar no chão, botar os dois braços em cima da perna, que ela foi presa? Não. Né? E pode ser que signifique? Sim. Eu não sei, né? A gente, quando estuda a constelação, a gente entra num lugar de não saber. Né? A gente não sabe tanto Tudo que é possível. tudo aquilo que vier original Hellinger não tem caneta, não tem caderno no campo, né? É aprendido em outro lugar, né? Mas ali eu entendo tudo isso que o Adamo diz, e ainda mais no lugar de consteladora, porque a pessoa já pode chegar com... E às vezes a pessoa precisa de um exercício sistêmico ou de um posicionamento que não vai nem chegar a abrir uma constelação de 5, 6 gerações para trás. Feri, né? às vezes quantas constelações é preciso para resolver, não é solucionar, mas olhar para uma situação. Porque como o Adamo disse, são camadas, são cortinas que vão se abrindo. Tu vai fazer um movimento em relação ao pai, por exemplo, vai se abrir uma camada. Por isso daquilo que tu tá pronto pra ver naquele momento. Exato, por isso que tem a ver muito com a pessoa, o quanto ela tá disposta a ver, o quanto ela tá em todas as terapias, né? Não somente na constelação. E muitas vezes acontece das pessoas No fazerem... yoga, bota o cotovelo no joelho de cabeça para baixo e tu diz... Eu na minha primeira aula de yoga, quando a Julie disse... A gente ficou na invertida, né? Eu disse, agora leve o teu joelho até o teu cotovelo. Era impossível pra mim. Eu nem tento, né, gente? Eu nem chego lá. Eu não tinha consciência de cabeça para baixo para fazer esse movimento. Então, isso acontece sim no yoga, numa constelação, numa psicologia convencional, num médico que tá te dizendo assim, ó, farinha de trigo faz mal, né? Isso aí todo mundo sabe, a ciência prova. Poxa, eu não vou dar conta de não comer farinha 1, 2 vezes por semana. Eu não vou conseguir olhar para isso, não vou conseguir cortar o açúcar, não vou... Porque às vezes não é possível, não só numa constelação, mas em qualquer outros segmentos. terapia que a gente tente fazer aqui na Terra, né? Gente, só tomar água por 21 dias é terror. Tomar a quantidade de água suficiente. Suficiente. E a gente entrou nessa conversa por causa da pergunta da Julie, né? Pra mim, Julie, ainda é um desafio enorme, porque eu me sinto dividido. Eu tenho uma visão... Por que é que eu decidi fazer parte da Fenômeno? Por que é que eu decidi vivenciar as constelações? Por que é que eu hoje trabalho com constelação? Porque é indiscutível o resultado na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo. Mas qual é o que é a minha divisão interna, né? O que é esse meu rompimento interno, assim? É porque eu sou uma pessoa
que fiz mestrado na Universidade Federal. Eu fico, né, eu procuro a psicanálise tem um arcabouço, mesmo que a psicanálise não seja uma ciência, né, nos modelos ortodoxos, positivistas e tal, mas a psicanálise tem um arcabouço teórico enorme. E as constelações são únicas, são experiências únicas, né? Então eu fico, o contrabalanceamento é assim, eu não consigo explicar pelo pensamento racional, lógico e crítico, né? Não tem como criar um modelo. Sim. Não vai explicar com a razão. Não tem como fazer uma pesquisa científica, porque não é, né, reproduzível aquilo. Mas eu vou ficar batendo a cara na parede até quando, né? Assim, a ciência é muito... os resultados. Exatamente. A ciência é muito importante. Isso dele ser dividido, aí que ele usou esse termo, não tem nada a ver com ele ser libriano, Kelly. Nada a ver. Isso. Tomar partido. Tem música. Eu pensei agora numa música. Sabe que às vezes me vê uma trilha sonora mental. Sim, não sei se o pessoal aí tem uma trilha sonora mental, né? Às vezes eu tenho. Não, isso é bem atípico, Fernanda. É bem atípico, só eu que tenho. E aí, quando ele falou isso, daí me veio a música, acho que é do Zé Ramalho, que diz: Freud explica. E aí me veio o Mapa explica. Nossos apoiadores. Agora é minha vez. Então, vamos lá. Posto o pôr do sol, você abastece, troca o óleo, toma um cafezinho e aproveita a promoção da cesta aditivada aqui em Nova Prata. Sana Sintético, seu futebol mais profissional, marque seu horário. Manda beijo pro marido que vai estar de aniversário domingo. É verdade, dia 23. Parabéns, Sana. Beijo, Sana. E loja de rações de produtos pet, que era dia há 38 anos, oferecendo o melhor para os nossos pets. Eu nem vou dizer os telefones aqui, porque deve estar passando uma faixinha, né? Nossa, o pessoal vai... Eu ganhei uma cuia essa semana lá das gurias. Então, vai lá, compra as coisinhas que precisa. Ganha cuia. Não, e ganhei uma necessaire, ganhei cuia. Eu pensei, Nossa, que chique. Não, e toda estilizada, muito, muito legal. Que lindo. Show. Entrando na parte final, né? Não pense que veio aqui pra falar só de trabalho, né? E não que seja só de trabalho, porque... E era trabalho? Então tem que gravar de novo. Tem que começar. Qual é a emoção que tu percebe enquanto experiência humana, Adamo, mais desafiadora de lidar? Tá, é um desafio nomear, porque esse meu reencontro com as emoções é bem recente, né? E as constelações me mostraram que eu fiz um rompimento com as minhas emoções na minha infância, né? Distanciei coração da cabeça, né? E figurativamente pai e mãe, né? Dentro das constelações. Então, eu diria que é uma experiência que eu estou aprendendo a lidar. Agora, se eu precisasse escolher uma emoção, eu diria que a frustração é um dos maiores desafios para mim. Porque a frustração, ela me pega de um jeito que vai se alimentando e vai crescendo, assim como se eu precisasse ter antecipado as coisas, né, que me levaram àquela emoção. Pra ter se protegido disso. Pra ter se protegido, né? Isso tá no mapa, Kelly? Como é que são as emoções aí no mapa? É a lua? Lua em touro ele tem. Tem lua em touro, mas na numerologia foi falado bastante sobre emoções, né, Adamo? Sobre a questão. Então, pra te ver, a gente já nasce com uma tendência, porque é a vivência desse ser, né? É um aprendizado, é um desafio que precisa ser vivido. Então, isso a gente consegue ver tanto na astrologia quanto na numerologia, que aí na numerologia fala do número 4, né? De ser inflexível, de ser mais frio, de não se distanciar das emoções. Então a gente sabe que esse ser veio com esse desafio e, claro, na tua jornada daí tu descobre os estudos, a tendência, vai entendendo o porquê. Aí chega clientes totalmente emocionados para lidar com isso. E ele é extremamente frio, né? Então também tem esse contrabalanço que é necessário para essa experiência humana, né? Mas não é porque está na numerologia, está no mapa, eu sou assim e ponto. Não.
Eu vim para trabalhar, então vamos lá, vamos suar a camisa e buscar entender o porquê, e a gente pode trocar essa vibração, né? Não quer dizer que tu vai mudar o teu planetinha de local ou o teu número 4, não vai mudar, mas a frequência desse número altera. Sim, olha só, né? Tô falando, eu me lembrei como a gente, como é um desafio assim, até para expressar algumas coisas. Na volta do módulo passado, eu quem conduzi na Fenômeno, né? Que era o módulo pai. E aí eu fiz um exercício, aquele do círculo. E aí eu cheguei em casa falando pra Adriana, né? Minha esposa, que ela vai assistir depois esse podcast. Mandar beijo pra Adriana. Espero que ela assista depois. Espero que ela assista, foi bom. Ela vai assistir, você já se compartilha ainda. Ainda bem que ela já conhece, ele há mais de 20 anos, casou. Tudo. Pois é, e aí eu falei pra ela, disse, nossa, Adriana, cheguei lá, fui fazer um exercício, na terceira pessoa me arrependi de ter proposto o exercício, que eu já tava chorando horrores. E eu, como professor, né, querendo estar nesse lugar, né, de mais proteção. E aí ela foi e disse assim, Adam, eu não imagino tu chorando horrores. E eu falei, pois o pessoal me viu. Por isso que a Adriana vai precisar daqui uma hora ou outra fazer a mala e vir junto. Aqui tem queijo, Adriana. Tem mala que ela adora queijo. Agora quantas as emoções estavam cristalizadas, né? Porque se saiu dos olhos, sim, tem no algumas coração, emoções, né? Ainda estão, né? Na Exato. verdade. Todos nós temos isso. Sabe que a minha primeira supervisão com o Prof. Nelson, um beijo, Prof. Nelson, onde estiver aí a sua alma. Será que passa lá também? Eu acho que passa nos outros planos astrais. A primeira supervisão que eu fiz, eu fui fazer uma constelação na supervisão dele. E aí, quando houve que o campo dá aquele alívio, quando o amor flui, né? Quem já assistiu aí, ou quem... Me emocionei. Totalmente naquela constelação. Pensei, quando eu acabar aqui, prof já não vai me dar o diploma, já vou ter que, né? Tá emaranhada. E aí, quando ele acabou, ele disse, olha, tua condução, aconteceu isso e tal, foi muito bem, tu percebeu que aconteceu isso, né, tal. Foi me orientando como tinha sido a minha condução. E aí, ok, próximo, né, cara, não vai falar nada que eu me emocionei, né? Eu disse, prof... E aquela hora ali que eu não me controlei, saiu assim. E ele disse, o dia em que tu não te emocionar com o amor que flui, tu não serve mais para constelar. E aí pensei, né, olha a grandeza desse lugar. E às vezes hoje, né, tu ali e daqui a pouco uma mãe pode olhar para um filho ou incluir alguém e acontece aquilo no coração porque é na tua alma, né? Então isso a gente poder liberar... E é genuíno, né, Fê? É genuíno. Então, é do Jung ou será que é do Freud? Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias. Mas ao estar à frente de uma alma humana, reconheça que você é apenas outra alma humana. Uau, que bom me lembrar disso agora. Bom, a gente tá caminhando pro fim aí, né? E, Julie, como... do podcast, né? Eu fiquei meio perdida agora. Eu disse, como assim, caminhando pro fim? Tu já pensou que da vida? No dia que a gente nasce, a gente já caminha pra morte, o tempo todo. Sempre caminhando pra morte. Adamo, como que tu define a tua experiência humana? Se é que existe uma definição. A continuidade da transformação, sabe? A minha experiência é o compromisso com a mudança. Eu acho que é isso que eu busco. Talvez seja, inclusive, uma das coisas que eu mais desejo, assim, né? De que hoje eu seja diferente do que eu era ontem. A Adriana até brinca, dizendo assim, eu voltei do módulo pai e fiz uma transformação, né? Da minha empresa, aluguei um espaço em 3, 4 dias, assim. Tomou o pai? E aí ela olhou pra mim e disse, e aí um dia lá de angústia, né, nossa, tomei decisões, assim, devia ter pensado mais. E ela disse assim, Adam, assim, ó, eu tô contigo, a gente convive há 15 anos, né? Ela disse, eu já tava estranhando porque tava tudo tão parado assim, né? Então é isso, eu poderia definir a certeza da mudança, assim, é uma das coisas que eu busco e que pra mim faz muito sentido. E quando tu fala a certeza da mudança, é a certeza da incerteza. Né? Porque a incerteza lindo, né?
Nem a certeza a palavra, né? Porque aí se a certeza... Quando diz a certeza a da expectativa mudança, da mudança, chegou né? no meu coração isso, a certeza de que é a incerteza. Sim, Que é incerto. E tudo é mutável. E aquilo que tá morto, aquilo que tá igual, já tá morto, já tá parado, né? A vida, ela precisa de movimento, de renovação. Show. Então, pra finalizarmos, obrigada por ter aceito o nosso convite. Sim. Forçosamente. Né? Forçosa. Fernanda te convidou fortemente. Fernanda. Então, finalizamos hoje falando um pouquinho sobre a fenômeno, né? E quando a gente fala um pouco, já é um pouco, imagina um pouquinho. Então, acho que talvez seja a palavra que não é adequada, mas que seja mais adequada, porque qualquer coisa que a gente queira falar, né? É algo muito grande. Então, comecei esse projeto aí, junto com a Márcia, lá da Casa Verde, que hoje é Kurama, né? E aí eu disse, olha, vai chegar alguém, aí chegou o Adamo, para formar consteladores. Mas a primeira etapa do nosso curso, ela é uma etapa de autoconhecimento, né, onde nós vamos conhecendo a teoria das constelações. E quantas pessoas me dizem, fui ler um livro do Hellinger, ou eu já sei o pertencimento, já sei a hierarquia, né? Mas quando tu integrou isso dentro de ti, aonde tu percebeu, poxa, agora eu tô percebendo que estou quebrando a hierarquia. Poxa, agora eu tô percebendo que estou excluindo alguma coisa, né? Sabendo que o universo funciona numa compensação de equilíbrio. Então, essa primeira etapa do nosso curso, ela é de autoconhecimento, independente da profissão que tu tenha, tu vai levar isso para tua vida. A introdução ao pensamento, a filosofia do Hellinger, ao entendimento do que é esse campo de informação que faz com que as constelações aconteçam e que quando a gente percebe que esse campo se encontra em todos os lugares e que todos nós temos o dom de lê-lo, de entendê-lo e de percebê-lo, mas que isso precisa ser trabalhado como qualquer outra coisa, né? Então, quem sentir que gostaria de entender mais sobre constelação, tem os contatos através das redes sociais, o telefone do Prana, se sentir também, tem o meu lá no meu Instagram, tem o meu WhatsApp direto. Ficamos abertos, tanto eu quanto a Adam, as meninas que estão ajudando em toda essa parte da coordenação do curso. Então, eu senti o chamado de entender mais, né, de se aprofundar nesse conhecimento e, quiçá, trabalhar com isso ou não. É uma honra poder, de alguma forma, estar nesse lugar do pouco que eu pude acessar e trazer para minha vida, poder compartilhar com vocês. Aproveitando, Fernanda, que se você teve qualquer contato com constelação e você gosta da constelação, fazer a formação nessa primeira etapa é se aproximar ainda mais de você mesmo, da sua história de vida, né? De como você organiza essas coisas, porque não o curso, a gente tem teoria, mas é um curso vivencial. Então é como se você fizesse várias constelações e como se você fosse transformando o teu olhar para a vida. Então, né, se quem está nos ouvindo que fez uma constelação e viu efeitos, coloca aí na tua rota, né, de fazer a formação, seja essa nossa ou outra formação, porque essa nossa está aqui, né, na cidade. Então, coloca na rota, porque é um conhecimento que você vai transformando naturalmente a tua vida e também a vida, né, das pessoas que estão no teu entorno. Isso vai tendo consequências, assim, né? Vai se mostrando, vai se revelando ao redor. Eu digo que é a transformação do pensamento. Tu assim, fala aí né? do lugar de aluna, né? Nossa. Da primeira turma. E eu já, imagina, com a Feira em casa falando o que ela fala, que pouquinho, né? Nós começamos o podcast assim, vamos finalizar. Eu tô quase no dia do meu aniversário. Olha só, podem me mandar feliz aniversário, que eu adoro. Dia 13 de novembro, podem escrever. Eu adoro fazer aniversário. Deve ter algo cigano antes de mim, porque eu gosto de comemorar o aniversário assim, ó, por vários dias. E cantar, né? Viu, né, Kelly? Hoje, eu acho que é inferno astral. Acho que eu falo assim, inferno astral, Kelly. Eu não tô achando nada de inferno, não. Já tá bem legal. Eu me lembro da Maria que ela dizia, Fernanda, sua mãe não orou com fé. Eu falei no último podcast, né, pro Fabiano Feltrin. Quem não assistiu, assiste aí, né? Que a mãe, quando tava grávida de mim, por gostar muito do Elvis Presley,
rezava para que eu nascesse parecida com Elvis. Né? E aí a Maria, um beijo, Maria, né? Nossa amiga amada. Ela dizia, sua mãe não orou com fé. Mas aí o Fabiano Feltrin, que é o melhor cover dele, então sim. Elvis talvez fale através dele, assim, você tem o Elvis, porque você quer algo melhor pro mundo, você... Então, você olha ali a mãe agora, que foi entender que eu era Não parecida. foi no físico. E falando desse lugar de aluna da Fenômeno, então a Fer vinha com muito material, né? Ai, agora eu entendi tal coisa, agora eu tô estudando isso. Olha, teve uma vivência assim, assim, eu me percebi desse jeito. E a Fer vinha trazendo pequenas pinceladas até começar a constelar e se tornar a terapeuta que é hoje. Então isso devagarinho e cautelosamente ia aguçando certos pontos em mim. Tipo, poxa, e eu? Será que tô aonde nesse negócio? É porque a tua aula já é de um yoga sistêmico. E o Adam, quando ele fala de como é transformador internamente isso, quando a gente se percebe o nosso lugar perante as coisas, de que forma as dinâmicas da vida acontecem e eu acolho em mim, como eu entendo os movimentos da vida. E essa é a transformação do pensamento. E é isso que eu entendo em mim. E acredito que sim, é contínuo, isso não vai acabar, é constante o tempo todo a gente procurando, mas é leve. Sim. E aí tu fala do lugar de aluno e Kelly fala do lugar de futura aluna. E eu aqui quieta, me convidaram fortemente, né? a fazer. Claro, fico super atentada, né? Porque quando a gente ouve e como eu já participei, né? Mas como eu já participei de algumas constelações e percebo, a nossa última constelação foi fantástica, assim, ó, eu ainda Tua como cliente ou a nossa do Prana? A nossa do Prana. Não, a nossa do Prana foi a casa. Linda, foi assim, um beijo ó. pra todos os nossos alunos lá que ficaram a serviço da experiência. Foi lindo, lindo, lindo. Então, claro, a gente fica atentada a sempre querer mais. Mas eu confesso, a astrologia, assim, tá me dando um nó na cabeça, daí eu fico tentada também isso. Nossa, é punk. Até porque na astrologia, onde nós temos o posicionamento do Sol, é as nossas lições, nossos desafios com o Yang, com o Pai. Com o Pai. Onde nós temos a Lua. Viemos aprender a ser, né? Entender essa força. Então tem uma astrologia sistêmica aí. Tem, é muito. A Lua, nossos movimentos de emoção, que é a mãe, a né? mãe. O arquétipo da mãe. E o nosso ascendente, a nossa criança, né? Exato. Que é o nosso corpo. Que é o nosso corpo, que é como a gente se mostra ao mundo, né? Então, imagina, tô aqui pirando, né? Simples assim, muito simples, então, muito simples. Se sentiu o chamado de conhecer, até saber como funciona. Fer, mas é legal também falar que não precisa só quem pensa em ser um profissional, né? Vai levar tipo pra o entendimento da vida. Até porque a segunda etapa, que é a etapa profissionalizante, a formação toda ela tem 18 meses. Né? O primeiro módulo, os primeiros 6 meses, o primeiro semestre é de autoconhecimento, de entendimento, para depois sim receber as ferramentas profissionalizantes, aí sim para trabalhar com isso, né? Então, muito honrada e depois o Adam aí faz uso da palavra, porque vários professores que vêm para fazer parte, né, do nosso hall de professores, nós viajamos, pagamos hotel, passagem, né, para poder conhecê-los, estudar com eles, e aí hoje trazer eles para nossa casa, para pertinho do nosso povoado, as pessoas terem contato, nossa, isso me fascina. Sim, é incrível, né, o movimento, assim, eu falava do resultado, inclusive, da primeira turma, né, claro, eu esperava que tivesse impacto, né, eu não fui com expectativa zero, eu esperava que as pessoas se transformassem, mas eu confesso que o nível que a turma 1 atingiu foi muito maior do que a expectativa. E isso diz respeito à turma, à vontade da turma, mas também diz respeito a quem está sustentando isso, né? A formação em si. Quem está ancorando o campo. Então tá funcionando, né? E isso me deixa bem feliz, assim, bem satisfeito. E aí agora é fazer essa caminhada, né?
amanhã a gente começa outra turma no Prana, mas a ideia é que tenha várias turmas, então fica atento, segue as redes sociais, olha os conteúdos, vai acompanhando, que vai nos grupos de constelação do Prana, né? Vai se aproximando, porque aí quando chegar a hora certa, você decide para fazer a formação. Então, é uma medicina sanadora. Se sentiu chamado de estudar a constelação comigo, com o Adamo, com uma série de outros professores reconhecidos em todo o Brasil, esperamos você. Ok? Considerações finais pro momento de hoje. Sem bullying, né? Vocês viram quem mais faz bullying, né? A gente só retribui. Adamo, muito obrigada por vir partilhar com nós, né, a tua experiência e deixar a gente olhar o teu mapa, que é muito... É um estudo, né? Porque quando a gente já vai olhando os planetinhas da forma eu, né? Vai olhando e vai entendendo, e a pessoa vai dizendo sim, isso faz sentido, então também caracteriza como um estudo, como um aprendizado. Então, muito obrigada. Obrigada, então, Adamo, por estar aqui. Eu disse que eu ia participar desse programa no lugar de aluna, porque eu olho pro Adamo e eu vejo professor, então eu fico bem faceirinha nesse lugar. Adoro te escutar, adoro estar na tua presença. Muito obrigada. E que o pessoal que nos escuta e que nos acompanha também tenha aproveitado um pouco, né? Nem que seja uma lasquinha, já tá valendo. Se uma palavra dita... Se deu uma risada quando já valeu a pena. Vamos deixar ele bem, né? Porque ele tá no processo de engarrafar a risada dele pra vender, né? Gente, muito obrigada, então, por estarem aí já no nosso 8º episódio, né? Encerrando hoje o 8º episódio. Muito obrigada por estarem aí. E até o próximo. Um beijo. Beijo.